Tá sozinho, pastor Silvio Alves por aqui. Que nosso Senhor Jesus abençoe aí o seu dia, esse domingo, a sua casa, a sua família. Sabe, hoje eu quero te levar para uma cidade pequena, uma cidade chamada Naim. O evangelho é de Lucas, o capítulo é o 7. Sabe, antes de eu falar desse milagre, eu quero falar um pouco dessa cidade. Naim não era Jerusalém, Naim não era Cafarnaum, Naim não era o centro importante. O que era, pastor? Era uma cidade pequena, uma cidade distante, uma cidade rodeada de regiões montanhosas. Naim, sabe, era um lugar que não era o destino de quem queria conforto. Não, era um lugar que pouca gente ia escolher para visitar. Para você entender melhor isso, se fosse nos dias de hoje, muita gente pensaria em ir talvez para a Avenida Paulista, para o Ipanema, para Copacabana, quem sabe, para os grandes centros e as grandes cidades. Mas Jesus escolheu uma cidade pequena, uma cidade de Naim. Sabe por quê? Porque Naim havia uma mãe, havia uma pessoa precisando de socorro, havia uma mulher que tinha chegado no limite da dor. Então Jesus não foi até lá por causa de prédios bonitos, de lugares bonitos, não. Ele não foi para lá por causa da fama da cidade, por causa da economia, não. Ele foi por causa de uma pessoa. E isso é para alguém que está aqui hoje. Talvez você more num lugar que ninguém valoriza. Talvez você acha que você foi esquecido. Você olha ao seu redor, ninguém se importa contigo. Mas Jesus sabe exatamente aonde você está. E Ele sabia aonde estava a viúva. E Ele sabe aonde você está também. Respire fundo. Você não está sozinho. Aquela mulher já tinha perdido o marido, sabe? E agora ela estava levando o seu filho para o sepultamento. A dor dela não era pequena, acredite. Ela não estava perdendo apenas um filho, ela estava perdendo o último apoio que ela tinha. O último abraço dentro de casa, a última companhia, o último motivo para continuar. E quando Jesus chega na porta daquela cidade, duas multidões se encontraram. De um lado, a multidão com Jesus. Do outro, a multidão do cortejo fúnebre. Uma vinha celebrando vida, alegre, sorrindo. A outra a caminho da direção do cemitério, sem esperança, triste. Então uma vinha com esperança e a outra multidão vinha carregando dor. E quando as duas multidões se encontram, todo mundo para. Os que choravam, param. Os que estavam alegres, param. Mas Jesus continua andando. Sabe, isso daqui, gente, é muito lindo. Porque enquanto todo mundo parou, Jesus continuou caminhando em direção àquela mãe. E talvez é isso que você precisa ouvir hoje. Enquanto muita gente para, enquanto muita gente não acredita mais na gente, enquanto todo mundo nos abandona, Jesus continua caminhando em nossa direção. Isso é forte demais. Enquanto alguns desistem, Jesus continua se aproximando. E a Bíblia, ela mostra que Jesus olhou para ela e disse: mãe, não chores. E é interessante que a Bíblia mostra que ela não reconheceu Jesus. Ela não correu para Jesus, ela não pediu um milagre. Gente, ela estava tão ferida, tão magoada com aquela situação, que nem percebeu a presença de Jesus na frente dela. E quantas vezes isso acontece com a gente? A dor fica tão grande, a decepção, ela fica tão pesada, que a gente não consegue mais enxergar a presença de Jesus na nossa frente. Mas escute isso, o fato de você não conseguir ver Jesus por essa dor, por essa situação que você está passando, não significa que Jesus não está aí agora do seu lado. Jesus está diante da viúva de Naim. E Jesus está diante de você também. Agora, nesse exato momento, Jesus está aí. E o texto mostra que Jesus, ele se aproxima, toca no caixão e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Irmãos, olha que coisa impressionante. O jovem estava morto, ele volta a viver.
O que estava sendo levado para o fim, agora ele volta para casa. Aquele que um dia começou com lágrimas, terminou com espanto e alegria. Eu posso liberar uma palavra profética sobre a sua vida hoje? Ei, Jesus, ele ainda continua chegando em lugares que todo mundo considera perdido, viu? Ele ainda continua visitando casas, ele continua ainda tocando em corações, ele ainda continua levantando sonhos que pareciam ser enterrados. E você que está agora do outro lado, ouvindo essa mensagem, Jesus caminha na sua direção agora, ressuscitando aquilo que você achou que acabou. Ei, se alegra, minha irmã. Ei, se alegra, meu irmão, porque o milagre de Deus começou hoje na sua vida, tá bom? Agora compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando de uma resposta, sabe, uma resposta urgente. Sabe, às vezes a gente pensa que chegou ao fim, mas Jesus já está na porta da cidade. Eu não sei que cidade você está assistindo essa mensagem, mas Jesus está à porta. Oh, glórias! Excelente domingo para você, tá?